Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de GeoGebra. Neste vídeo, vamos falar sobre modelar funções. Claro que há várias possibilidades e vários comandos, mas esse vídeo eu considero um exemplo que pode servir para várias situações. Eu quero tratar, então, de modelando funções ao explorar comandos com o GeoGebra. Vou diretamente à parte aqui que acaba me interessando. O curso de GeoGebra da 18ª edição, na tarefa do módulo 4, pede-se que nós façamos isso que está aqui marcado nessa caixa em vermelho. Tudo bem? Veja, vamos escolher aqui um enunciado de uma atividade de um livro didático, ou de um site, ou de uma apostila, ou um que a gente mesmo podia elaborar. Em seguida, lá no GeoGebra, eu vou construir um arquivo de modo que eu poderia utilizar para abordar essa questão em uma situação de estudo pessoal ou com vista em sala de aula. Bom, eu pensando aqui como um professor, quero apontar para vocês e me motivei ao olhar para essa habilidade da BNCC, está aqui, ó, pessoal, essa caixa em vermelho. A ideia aqui é construir modelos empregando funções polinomiais de primeiro ou segundo grau para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Bom, nesse vídeo, neste caso, com o GeoGebra, estaremos lidando com tecnologias digitais. Então, deixe-me voltar aqui ao GeoGebra, ao curso de GeoGebra, ao ambiente do curso de GeoGebra, e ir numa outra guia, onde eu tenho, na 15ª edição, uma tarefa 6, que quem sabe seja parecida com a tarefa que você vai vivenciar aí na 18ª edição, que diz para a gente tomar atenção aqui, ó, dentro dessa caixa vermelha, tá, pessoal? Dentro dessa caixa vermelha. Você vai ver que ao clicar no link será aberto um arquivo com 30 enunciados de problemas. Aí eu devo resolver e lidar com o GeoGebra. Esse é o espírito dessa tarefa. Eu quero dizer que eu clico nesse link daqui e chego a uma tarefa que eu considero muito interessante. É essa aqui. É o enunciado 29 daqueles 30 exercícios na edição. Eu creio que ele trabalha muito bem com aquela habilidade, porque eu vou usar aqui uma função polinomial de grau 2. E isso deve ser justificado pela gente, numa conversa com as pessoas, por uma discussão sobre o problema aqui de áreas, né? Vamos olhar para o enunciado do problema. 2 triângulos, deixa eu deixar ele marcadinho aqui para a gente não mais. Limpar não ficou bom, pessoal, rapidinho. Vou deixar marcadinho aqui para a gente não confundir o enunciado. Vamos lá, eu tenho 2 triângulos e ângulos isósceles com catetos de medida 2. Eles são posicionados como mostra a figura 1. Então, inicialmente, a gente vai pensar aqui. 2 triângulos de frente, né? Então, eles são retângulos, tá? Com esse vértice aqui sobre um eixo, esse cateto seria aquilo que nós costumamos chamar de base. Aí, a seguir, vamos voltar aqui, o triângulo da esquerda é deslocado para a direita, e isso você vai acabar compreendendo nas figuras 2 e 3, indicando que x indica a distância dos vértices AB destes triângulos, né? Então, este triângulo aqui vai se deslocar, é isso que a gente passa a perceber aqui. Isso está pedindo nesse enunciado, se deslocando da esquerda para a direita e criando, então, uma intersecção, um polígono, em que essa medida é x. A ideia é que isso continue, veja que é isso que se figura, e, finalmente, o enunciado da questão é: eu quero uma função f de x que esteja representando a área da região comum aos 2 triângulos, aí em cinza nas figuras. É disso aqui que estamos falando, certo? Então, encontre as expressões de f nos intervalos de 0 a 2, 2 a 4, e esboce o seu gráfico. Olha, eu acho que, se você quiser, você pode dar um print screen no negócio aqui, gente. Selecionar
diretamente, para não ter que ficar voltando, se você quiser, e colocar lá no GeoGebra. Eu vou experimentar, vamos ver se isso vai ficar legal. Vou abrir aqui o GeoGebra, isso foi para a minha memória, minha área de transferência, essa imagem que eu acabei de recortar do enunciado. Vou aqui no editar, vou inserir a imagem da área de transferência. Olha, aqui. Vou colocar assim por enquanto, ó, ficar destacado. Se eu precisar retornar esse enunciado, eu vou ali. Bom, cuidado, se você tentar fixar essa figura, ó, a posição absoluta na tela, vai ser legal para você mover o eixo sem mover a figura, mas aí a figura vem com o tamanho original do corte que você deu, não funciona bem. Então, vai ter que ter um trabalhinho, vou dar um voltar aqui, voltei, para poder dar uma lida, se precisar você aumenta com esses pontos azuis aqui, não, né? Vou dar um Ctrl Z para voltar naquela posição ali. Tá? Vamos fazer isso rapidamente. Sei que agora eu enrolei, tratei todo o contexto, mas eu acho importante a gente pensar nessa coisa. Primeiro vamos pensar como é que eu trabalho com o GeoGebra para fazer esses triângulos. Né? Posso usar ferramentas, posso usar um comando, depois ir explorando o outro. Eu vou fazer um roteiro de como eu trabalho com isso daqui, considerando que eu tenho alguma intimidade com os comandos, já os usei, já experimentei, já resolvi esse problema em outra vez. Mas você, sempre que tiver uma dúvida, e aqui vai a principal dica, na minha opinião, tem que perguntar para um autor de um arquivo, ou tentar interpretar a partir do que o autor te dá de elemento ali na janela da álgebra, comparando o funcionamento que tem nos comandos aqui numa ordem de construção com o que ocorre na janela de visual. Mas o mais importante para quem está no curso de GeoGebra é falar com o seu professor, discutir com um autor de um arquivo, que pode ser seu cursista colega, perguntar mesmo, por que você usou tal comando de repente? Falta muito disso. Acho que a gente precisava ter um comentário na frente de cada objeto. Quem já viu programação sabe que tem um pouco disso, né? Uma linha de comando tem como ser comentada, apontando alguma ideia, alguma referência para indicar aquilo que pensou. Aqui não tem. Bom, eu vou usar alguns truques. Esses pontos A e B, eu não quero que eles fiquem na janela da álgebra. Vou clicar nos dois, né? Apertei, Ctrl, cliquei nos dois, direita, propriedades, definir como objeto auxiliar, saiam da janela da álgebra. Deixa aqui, porque se eu precisar movimentar essa figura ou redimensionar, eu faço isso. Bom, eu vou pensar que eu posso trabalhar de diferentes formas, gente. A gente podia pegar e fazer as construções basicamente por experimentação. Mas eu imagino que aqui eu consigo fazer um polígono fixo, depois fazer com que ele translade e fazer um espelho desse, sem que ele seja transladado. Falando em comandos do GeoGebra, eu acho que isso tudo a gente viu. Tá? Eu vou pensar aqui, então, num polígono, lista de pontos. Por que eu vou fazer com lista de pontos? Porque é mais importante para mim ver só o modo como eu pensei o polígono. Não quero ficar vendo todos os elementos do polígono, não quero ficar vendo todos os rótulos, isso vai me atrapalhar na modelação. Então, antes desse comando, vamos lembrar disso. Opções, rotular, menos para objetos novos. Os rótulos vão vir os nomes, mas vão aparecer aqui na janela da álgebra. Aqui, eu prefiro fazer de outro jeito para identificar. Bom, mas vamos lá. Vou criar o polígono com uma lista de pontos. Então, eu aperto as chaves. Agora vem a coisa que começa a ser importante. Ele tem que ser um triângulo de catetos 2. Eu já quero colocar em algum lugar aqui. Eu já quero associar a construção e facilitar o uso dos eixos à percepção para a construção da minha função. Isso tudo tem que ser considerado, por exemplo, quando estamos falando de funções, né? Eu acho que, como já vem configurado aqui pelas unidades, isso vai me ajudar bastante. Vou construir o triângulo ali, ó, pensando que a pessoa tem que ir abstraindo, né? Se ela não consegue perceber sem clicar nas ferramentas, ela tem que ir abstraindo depois de passar por experimentações com essas ferramentas. Mas eu faria, ó, vou fazer desse ponto, considerando que ele está aqui sobre esse eixo. Então,
é 0 para x, 2 para y, primeiro vértice. Aí eu ponho vírgula ali e vou pensar no outro ponto. Esse ponto aqui eu quero na origem, porque aí eu tenho essas duas unidades de comprimento do jeito que eu quero. Então eu crio outro par ordenado, ponho 0,0, que é a origem, aperto vírgula e vou aqui para esse outro vértice. Considerando que ele já está começando a aparecer aqui, o outro vértice, então, está sobre o eixo x, é um par ordenado 2,0. Eu sei que pode ser enfadonho para alguns de vocês que estão ouvindo, que isso é meio óbvio, né? A gente está trabalhando aqui, na maior parte, com professores. Eu estou dizendo, basicamente, como é importante ir modelando num aspecto mental computacional. Dá o Enter também, para ver se está certo, se é o que você quis. Bem, vamos fazer. Lembre-se, eu vou colocar sintaticamente o máximo que eu conseguir os comandos aqui, porque eu quero compreender pela estrutura dos comandos, na sua ordem, a minha construção. Bom, eu tenho essa figura, preciso dessa figura. Podia fazer outro polígono, ir ali na entrada, jogar para baixo, fazer um outro polígono discutindo a mudança dessas coordenadas. Isso é um bom caminho. Dependendo da fase que você está no ensino médio ou do aluno, talvez é importante estimular que ele faça isso. Consiga aquele outro triângulo, certo? Mas eu quero explorar também comandos. Então, eu vou aqui lembrar que eu podia fazer uma reflexão, o espelho desse triângulo, considerando aqui que eu tenho uma reta. Essa reta pode ser descrita por uma equação, aí você já tem algum conhecimento de geometria analítica, pode falar disso. Uma reta vertical é x igual ao valor onde você quer que ela passa. E eu sei que o vértice termina em 2 e 0, então aqui eu vou pensar na reflexão de um objeto em relação a uma reta. Esse objeto vai ser esse T1 aqui, e a reta vai ser x igual a 2. Mas vejam, eu quero voltar e poder editar esse T1 aqui depois. Então, antes de eu fazer esse comando, vou apagar, vou clicar 2 vezes aqui, pegar essa criança, dar Ctrl C e Escape no teclado. Agora eu vou lá de novo na linha, reflexão, objeto reta. Em vez de botar o T1, eu vou botar aquele comando, ele já está pronto. Depois aqui eu dou o Tab e vou colocar x igual a 2. Antes de eu dar o Enter, eu percebo, é isso que eu consegui. Ótimo. Agora eu quero ir para aquela fase, tem que deslocar o triângulo à esquerda, tem que deslocar esse triângulo aqui, né? Para a direita. Posso fazer isso mudando as coordenadas desse polígono, colocando elas ligadas a um controle deslizante. Bom, então vamos fazer isso. Vou pegar aqui, vou pensar no controle deslizante, vou pensar no contexto da função aqui para já pensar no intervalo. Ele fala para mim que eu vou precisar discutir essa função do intervalo total de 0 a 4. Eu acho que isso aqui vai me ajudar a considerar que eu preciso, né, de valores. Para falar, talvez, na leitura de algum didaticamente, eu vou pensar que isso aqui é o xn, é aquela variação enésima, é um x que varia. Talvez vou falando dessas ideias. É bom para ir trabalhando notação e seus significados, colocando de 0 a 4. O incremento também, eu já vou colocar aqui de 1/10 em 1/10, que já vai ser importante para modelar a função lá na frente usando regressões. Uma ideia que já deve ter aparecido para você muito interessante. Aí, agora o que eu vou fazer é produzir esses pontos dentro de um contexto. Você deve ter visto nos vídeos de funções que o Sérgio tem apontado aí para a gente, que se você tiver os pontos, você modela uma função. É isso que eu pretendo fazer. Xn, indo de 0 até 4, a gente para, a gente pensa, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse bichinho aqui. Eu podia alterá-lo de várias formas. Eu podia fazer todos os vértices andar na medida que eu preciso que eles andem. Certo? Eu podia fazer aqui escrevendo outros pontos. Eu podia escrever mais, abre parênteses, fecha parênteses, e colocar aqui as coordenadas 0 e aqui um A. E aí, trabalhando, que eu quero que só acrescente a cada passo aqui o valor de A. E na origem? A origem também eu vou fazer isso. Vou pegar esse ponto, que eu quero que só
altere, né, naquele deslocamento que eu quero. Então, na verdade, como eu quero só deslocar no sentido do eixo X, aqui está errado, né? É o ponto A e 0. Eu vou fazer até o final, para você ver que coisa interessante. Ctrl C, clico aqui na frente, dou Ctrl V, clico aqui na frente, dou Ctrl V e dou um OK. O nome é XN, vou cancelar, né? Não é A, é X underline N. E William, você acaba enrolando assim, mas vamos lá. É bom errar porque a gente vê que essa situação vai acontecer com a gente. O importante vai ser lidar. Ó, tô trocando o A então, porque é o nome daquele controle deslizante. Vou dar um OK aqui. E olha que bacana, desse jeito eu já desloco, né? Eu já mostro. Assim, eu acho que eu posso trabalhar a ideia de um incremento no deslocamento de cada vértice, posso ir introduzindo a ideia de vetor, né? Imagine, a gente podia fazer isso aqui, escrevendo aqui em cima o comando transladar o T1, certo? Pelo vetor, aí vetor, pelo ponto A0, certo? Sim, aqui tem que colocar parênteses, tá? Para eu fechar aqui também. Se ficar verdinho, tá tranquilo, se algo ficar vermelho, tá falhando. Eu podia deslocar isso daqui, ó, esse vetor, aquele. Mas como é que eu explico para o aluno, de repente, lá no ensino médio, o que é vetor? É difícil para ele compreender. Mas operação com pontos ele fez. Legal, eu já estou pensando em desenhar dentro do meu contexto. Ó, gente, movo XN e desloco. Agora, vem algumas coisas que a gente pode falar para a pessoa, que ela pode perceber intuitivamente. Mas também pode ir fazendo uso da tecnologia para conseguir se focar no problema que lhe interessa. Você podia usar o comando transladar por vetor normalmente, dizendo que depois ia explicar para ele. Eu só quis dar o exemplo que, nesse caso, era possível fazer de outra forma. Aqui a gente podia construir esse polígono da intersecção aqui, no braço, clicando nos pontos, depois fazendo o polígono aparecer. Mas eu, de novo, quero lembrar para você que eu quero falar de explorar comandos. Vejam, qual a palavra que aparece? Intersecção. Será que a tecnologia me ajuda com isso? Será que o GeoGebra já não considerou isso? Veja, é uma intersecção de dois polígonos. Vou escrever aqui na entrada intersecção. E vou, com a seta para baixo do meu teclado, caminhar. Objeto, objeto índice, objeto, objeto ponto inicial, função, curva, intersecção cônica, que tem ali os parâmetros, outra cônica, intersecção de lista, intersecção geométrica, reta com polígono. Dá mais um ainda. Ó, intersecção geométrica, polígono com polígono. Vou dar Enter. Deixa eu fazer uma pergunta para o programa. Experimenta, explore o comando. T1 é o primeiro polígono, aperto o Tab e T2 é o segundo polígono. Olha aqui, cara, antes de eu dar o Enter, ele já começou a aparecer aqui. Muito, muito interessante. Vou dar o OK aqui, tá? E vou movimentar isso aqui. Olha lá. São aqueles pontos. Espera aí. Ele apareceu um outro objeto aqui, T3. Para eu ir percebendo o que cada um é, já que eu vou olhar para o rótulo, às vezes esse valor não me ajuda, eu vou lembrar você aqui das características do objeto. E vou pedir para ordenar na ordem da construção, mas nas descrições algébricas, falar para mim que comando que foi dado. Aí eu venho aqui para o lado, venho aqui para o ladinho, puxo. Ó, tá na ordem. O T3 é a intersecção geométrica. Vou clicar aqui, vou vir aqui nesse atalho e vou pintar ele muito mais, para destacar bastante dos outros dois. Olha lá, 3 vértices. Depois eu vou aumentando os valores, vou aumentando os valores, vou aumentando os valores. E ele vira. Peraí, como que acontece? Ó, até 2, um triângulo. Aí eu passo e passo a ter aqui uma figura de 5 lados, né? Um pentágono. Quem gosta de dar nome, sei lá, talvez isso aqui seja um pentágono birretângulo, tá? Nem sei se eu já li isso. Mas, veja,
esses pontinhos vão denotando ele para mim. Vamos fazer o seguinte, eu não acho que esses pontos são importantes. Vou clicar no T1 aqui, Shift até o T3, clicar com a direita e não exibir o objeto. E aqui, nesses 3 elementos que estão aqui, que também podem aumentar, a gente já viu, ó, já vem uns segmentos, eu vou selecionar clicando com a direita, todo mundo, clico, arrasto, pegar todo mundo, clicar com a direita e falar, não exibe esse objeto, eu não preciso desse objeto. Um deles está aparecendo aqui, ó. Vou clicar nele, vou nas propriedades e vou definir como auxiliar. Tá? Agora eu volto na janela da álgebra e exibo os meus poderes. Acho que todo aquele contexto que me permite simular e trabalhar a discussão já está interessantemente aparecendo aqui, gente. Sinceramente. Aliás, eu acho que talvez nem precise desse espaço todo, porque agora eu quero construir a função propriamente dita aqui na frente. Vou fazer isso. Com exibir minha janela de visualização 2. Ela aparece aqui, ó. Apareceu antes dela. Então eu vou clicar em cima da janela de visualização 1, vou arrastar até que essa caixa, ó, com esse sombreado, fique embaixo da janela da álgebra. E vou fechar aqui. E vou mexer aqui para que isso exiba todos os objetos que eu preciso. Ops! Cadê o meu controle deslizante? Ah, ele está aqui, ó. Arrastei para o lado, vou puxar para cá. Acho que eu vou fazer assim. Clico à direita, fixo o objeto e a posição dele agora é absoluta, ó. Legal. Vou aumentar isso aqui máximo. Vamos fazer. Eu acho que esse enunciado já está grande aqui, então eu vou mudar isso. Vou reposicionar aqui. Vou reposicionar. Um truque, às vezes, é clicar aqui, ó, esquerda nessa área, direita, malha, aí colocar o bichano aqui, ó, sobre a malha. Aí você, arrastando o outro, além de alinhar, consegue definir bem o enunciado aqui ao lado, né? Só para ficar registrado. Se precisar ler com mais carinho, aumenta o tamanho. Vou fechar de novo isso aqui. Vou ampliar esse objeto aqui embaixo que eu quero ler. E lá vou eu de novo fazer isso desse jeito, agora clicando aqui, clico com a direita e seguro, ó, vou colocar isso aqui. Eu acho que está bom essa visualização. E agora eu vou interagir com a janela da álgebra e aqui e vou produzir a função. Desculpe, mas a ideia é fornecer para vocês toda a experiência, também de explorar o comando e o GeoGebra. Legal? Ó, eu quero ver esses valores em hora. Sabe? Então eu posso mudar aqui na descrição algébrica para valor. Mas já eu prefiro fazer assim, ó. Clico aqui, garanto que está na definição. E aí, quando eu quero saber algo no objeto, por exemplo, o que sai do resultado de um polígono? Eu coloco para cá. Ah, está dando uma interrogação. Por quê? Bom, eu movo o controle e ele deu valores. Essa aqui é a área desse triângulo que está melhor destacado aqui. É o T3, eu destaco aqui. Para você pensar nisso, depois a gente tira esses objetos que pode te ajudar, ó. Ó, a área 2, a área 2. Depois eu posso selecionar aqui, clicar, deletar com o meu teclado, aperto Delete e vai. Que bacana, né? Dá para olhar para o comando, dá para olhar para a expressão numérica também desse. Bom, se aqui é um polígono e aqui eu tenho a sua área, eu quero te dar uma primeira sugestão. A gente quer trabalhar com a ideia de construir uma função. Então, eu preciso de um ponto que tenha o x igual a essa coordenada. Aliás, foi por isso que eu escolhi xn. Coloquei ali como se fosse a ideia do incremento, né? Você somar no x só, depois o y sempre com 0 aqui. Manteve ele nessa direção. Horas. Tem que pensar num ponto. Um ponto também teria um respeito a isso. Aqui vem uma boa dica. Vá na entrada, clique e pense num par ordenado, onde que o x é aquele controle deslizante e o y é esse valor numérico, que a gente está obtendo ele por outros processos, por esse comando da intersecção geométrica. Então ali eu vou botar T3. E antes de clicar, eu quero que esse ponto apareça na janela de visualização 2. Clico aqui,
ela ficou em negrito, dou Enter. Ó, não está aparecendo ponto. Ah, mas quando sai do zero aqui, ó, ele movimenta. Coisa legal, muito legal. Acho que aqui eu já tenho o que me interessa. Eu já poderia, por exemplo, fazer parte do enunciado que diz que é para a gente esboçar o gráfico. O gráfico, se você tem um ponto ligado a um controle deslizante, é possível fazer usando aqui, olha, gente, um lugar geométrico. Veja que tem a opção lugar geométrico, ponto do lugar geométrico, ou ponto que se move, ou que descreve a trajetória. Nesse caso é esse pretinho, que a gente viu aqui que ele está sendo chamado de H. Então, o ponto é H, e o controle deslizante, que a gente está vendo que movimenta aquele ponto, é esse X underline N. X underline N. Olha uma coisa antes de eu dar o Enter. Ele já fez a trajetória, todos aqueles pontos. Ah, ó, fiz um erro. Não cliquei na janela de visualização 2. Ele apareceu aqui. Tem problema. Clica com a direita, vai em propriedades, avançado, manda exibir na janela 2 e tira da 1. Ponto. Estou separando os contextos. Então, de novo, agora eu quero olhar. Ó, tá pequeno. Vamos aproveitar o máximo que puder essa área. Clica com a direita, com a esquerda para selecionar a janela. Direita, ampliar para enquadrar. Ó, ele já fez alguma coisa legal aqui já para mim. Vou jogar aqui fora. Não preciso mais. Eu já usei para pensar na ideia. Olha, essa função ela não tem esses eixos. Se você quiser e não viu ainda, lembre-se, clique com a direita, janela de visualização, vá nos eixos e peça só as direções positivas. Tudo isso pode ajudar a não poluir. Ó. Eu posso chegar com esse objeto aqui agora, apertar Shift no teclado, colocar o mouse, esquerda no mouse e ampliar até uma altura que eu acho conveniente. Ali, ó, eu quero exibir só até aquele 1.4. E aqui eu quero exibir, ó, agora vai lá, ó, mouse em cima, Shift, clica, segura com a esquerda e arrasta para o lado. Estou informando só o que eu quero. Posso até agora mexer os atributos visuais para que isso fique mais importante. Ó, vou crescer esse ponto um pouquinho, vou colocá-lo aqui em azul. Essa curva também, quer saber? Eu vou clicar em cima dela e vou colocá-la em azul. Acho que está bom, está visual aí para você. Vamos lá, vou mexer no meu controle deslizante e eu vejo aquele ponto caminho. O esboçar do gráfico, eu já achei um caminho. Mas e a função? Vamos explorar comando. De repente você vai lá e encontra equação do lugar geométrico. Ah, vou experimentar. Equação do lugar geométrico. Aqui dentro, então, deve ir o nome. O nome é LG1. LG1. E dei o Enter. E ele me deu uma mensagem. Vou pedir ajuda online, já que eu não estou entendendo. Ele está falando que o argumento inválido é o nome que ele deu. Será que está errado? Vou na ajuda online. O site abre. Acho que você também tem que lembrar de aproveitar essa dica que o Sérgio já deu. E ele mostra algumas coisas. Bom, para encurtar, eu vou te falar. Você, claro, tem que pedir para traduzir se não lida com o inglês, mas vai acabar olhando para tudo. O mais importante aqui é isso aqui, ó. Vou dar uma ampliada. O lugar geométrico deve ser produzido a partir de um ponto, não de um controle deslizante. Ou seja, ele não vai produzir uma equação do lugar geométrico porque nós usamos um slide. E então, como é que eu posso chegar a essa função? Bom, professores de matemática provavelmente iam se aproveitar aqui, fazer deduções a partir desse contexto geométrico. Mas se for lá, como está falando na habilidade, em diversos contextos, eu quero é obter os pontos e mostrar para as pessoas que a gente faz a chamada modelação, a modelagem, sabe? Que depende de um aspecto computacional, depende de aspecto matemático, depende de aspectos de mergulhar sobre o problema. No caso, é um problema matemático. Tá? Eu quero falar de modelagem matemática para quem gosta aí de referencial teórico, tá? Na linha da educação matemática. Bom, mas também quero mostrar que a modelagem matemática pode ser praticada, inclusive, no ensino médio. Então, não dá para fazer com lugar geométrico, vou fazer todos os meus truques agora aqui. Primeiro, eu quero mostrar que dá para obter esses pontos aqui. Mas eu preciso mudar esse ponto aqui. Eu não estou gostando desse ponto.
Agora eu vou trabalhando e aproveitando as dicas que o Sérgio deu no vídeo anterior. Quando aqui for zero, eu esperava que o polígono pudesse ser representado com área zero. E aqui no final eu esperava que quando esse xn fosse 4, a área também fosse zero. Isso tem um contexto geométrico que me justifica falar disso. E com a máquina pode ser expresso. Vou clicar no H 2 vezes. Vou selecionar essas coordenadas dele, vou dar Ctrl X. E vou começar a pensar no comando C. Se condição, então, se não. Por que fazer isso? Porque a máquina me permite construir esse ponto, que também vai usar o comando ali, do modo como eu escrevi, mas como a interseção geométrica não escreve área zero e sim uma interrogação, eu dou uma volta, dou um truque, pauto nessa matemática computacional. É isso. Vou forçar a condição. Então, primeira é x, estou colocando aqui, x underline n igual a zero. Quer dizer que eu estou falando para ele perguntar, né? Quando ocorre que o x underline n é zero, então faça uma coisa separada para mim. Eu quero aquele ponto, o ponto, o ponto 0 e 0. Se não, aí eu apertei setinha para o lado, foi ali. Se não, se o x underline n for igual a 4, mais uma vírgula, e eu digo para ele, eu quero o ponto 4 para x, 0 para y. Se não ocorrer nenhuma dessas coisas, que aí vai atender a todos esses valores que eu coloquei, eu quero aquele ponto que eu dei o Ctrl X. Ou agora um Ctrl V. Olha que bacana. Vou clicar para ele aparecer aqui na janela de visualização 2, se manter ali. Dou OK. Pronto. Ele mudou. Mas manteve o meu lugar geométrico. E agora, vamos olhar aqui para o ponto. Ele está aqui em azul H. O que acontece? Ele não some mais quando o xn é 0, nem quando o xn é 4. Tá? Bom, eu já tenho isso daqui e vou partir, porque o vídeo está ficando longo. Imagino que talvez você nem queira mais assistir. Agora vem a parte da modelagem. Mostrar como é que eu chego numa função por um método chamado de regressão. Neste caso, lembre-se, a gente precisa articular a ideia de que esse contexto da área está ligado a uma função polinomial de grau 2. Tá? Aparecendo esse ponto D aqui, depois que eu fiz a mudança no H, não tem problema. Vou clicar, não quero que ele apareça, vou clicar aqui, propriedades, definir, vou deixando enxuto. Estou pensando que você está querendo pensar que nem eu, deixar enxuto. Tá? Feito isso, só tem esses comandos, acho que a pessoa também agora vai começar a pensar por que alguns escrevem uns arquivos colocando tantas coisas numa só linha? Ele vai pensando, vai tentando economizar as linhas? Talvez seja isso. Ou é porque é o modo dele pensar e ele organizar? De novo, fala com o seu professor aí do curso de GeoGebra, pergunta para ele exatamente de onde foi que ele tirou essa ideia do polígono com a lista, ou por que ele usou esse xn aqui. Tem que se falar disso, ou sempre perguntar para o autor. Vamos lá? Vamos fechar? xn está em 0. Clica com a direita, vai nas propriedades desse controlerizante, tá? E vem aqui assim, coloca ele crescente uma vez. Lá na aba controle deslizante, lembre-se, fecha. E agora, exiba a planilha. Você já viu isso também nas dicas. Mas vamos ver produzindo dentro desse contexto. Clico com a direita em xn e mando gravar para a planilha. Aí ele vai me perguntar o que eu quero. Bom, eu quero os valores de xn. Eu não quero uma cópia dele, não. Não é do xn, William, você está falando bobagem. Então, remove aqui. Na verdade, você quer o ponto H. Clica aqui no H, direita, grava para a planilha. Vai gravar para a planilha o ponto H, colocando na coluna A e B. Essa coluna A aqui apareceu. Vou limpar todos os rastros, vou fechar. Vou tirar aqui, selecionar a coluna e vou apagar a coluna A. Então tá, na A o X do H, na coluna B, essa. Acho que vou ter que fazer tudo de novo, gente. Vou deletar aqui. Vamos deixar o A quietinho. No B vai vir o X do H e na coluna C vai vir o Y do H. Vamos coletar esses dados. Coloca ali,
Clica com a direita agora no XN e manda animar. Olhe, vai entrando o valor, vai entrando, vai movimentando o ponto, ele vai alimentando a planilha. Parou. Parou, vamos olhar para essa planilha com mais carinho. Ó, vai de 0, 0 até o 4 e 0, com 42 pontos. Você pode conseguir mais ou menos pontos mudando o incremento do XN. No caso, eu usei 1/10, né? Então, de 0 a 4, ele marcou aí todos os valores, o início e o fim. Vamos fazer as regressões? Isso é assim. Volta ao contexto do problema, pessoal. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, por que no enunciado fala para produzir de 0 a 2? É porque de 0 eu tenho área 0, e em 2 eu estou apressando um pouco. Em 2 eu tenho essa área máxima desse triângulo. Depois desse 2 eu começo a ter outro objeto, né? Aquele pentágono que eu mencionei. Aí a área aumenta ou diminui, é bom para olhar a tabela, e a gente vem aqui. Né? E o William, olha, ficou gravando conforme você mexeu. Bom, você lembra, né? Foi até 42. Seleciona esses dois aqui, assim, ó, Shift, segura, clica com a esquerda, segura, pega. Agora, Ctrl Shift, no teclado, seta para baixo. Agora o Shift para o lado, dá o Delete. Ponto, ó, você já sabe que você está mexendo com os dados da linha 2 até a 42. 41 dados. Bom, de 0 a 2, a gente tem um comportamento. A gente também pode ver isso graficamente aqui, ó. De 0 a 2 tem esse comportamento. E a gente percebe que esse comportamento, apesar de continuar ascendendo, parece, né, que deve compor outra função, porque ele tem uma figura diferente aqui, né, no texto geométrico. Então faz assim, ó, gente, clica, segura, vai para o lado e arrasta até a 42. Se você quiser fazer uma lista só. Mas eu vou arrastar só até o 2 e o 1. Porque eu sei que esses dados vão me dar uma função. Vou clicar com a direita e vou pedir para criar uma lista de pontos. Olha, ele vai cair na janela de visualização 2. Lista de pontos. Ó, já caiu aqui. Já está aqui, ó. Bem aqui embaixo. Bom? Agora eu vou selecionar também o 2 e o 1, porque essa função no enunciado está definida aqui, ó, com xn2 até o intervalo 4. Então, eu venho aqui, clico, seguro, seleciona do lado, Ctrl Shift para baixo, Shift para o lado. Clico com a direita, crio uma lista de pontos. Ó, ele criou os pontos. A planilha já não é mais necessária. Vamos liberar. Nós já temos o esboço, já temos o ponto, e agora eu quero a regressão. Vamos limpar essa tela aqui, está cheia de objetos. Vou clicar aqui, apertar o Shift, vou rolar, opa, até chegar a essa lista. Eu não quero que eles apareçam. Shift segurado, cliquei no último, direita, propriedades, defino como objeto, ele sai daquela janela. Eu só quero que eles fiquem aqui, caso seja do meu interesse. Entendeu? De novo, ó. Pego esse último, agora vou subir, subir, até esses pontos todos na cor preta, que eu sei que estão aqui. Vai ficar me faltando só o ponto H, mas ele vai estar aqui, ó. E aí eu consigo buscar ele de novo. Shift, cliquei com a direita, propriedades, definiu como objeto auxiliar. Eu só tenho as duas listas. É só das duas listas que eu vou precisar. Bom? Ah, não, o H não sumiu, não. Ele ficou separado, porque estava na ordem de construção. Estou minimizando a quantidade de objetos que eu quero aqui. Olha que bacana. Vamos fazer a curva? Vamos esconder, por enquanto, o lugar geométrico e vamos pensar aqui na entrada no comando regressão. Vamos abaixar até a regressão polinomial. Lembra do que eu te falei? Nós estamos olhando para aquela habilidade. E dentro desse contexto geométrico, podemos falar de uma função de grau 2, polinomial de grau 2. Eu sei que primeiro essa função usa esse primeiro trecho. Então, é essa primeira lista que criou aqui. Tá? Essa primeira lista chama L1. Coloco L1. O grau do polinômio é 2. Ó,
ele já faz esse trecho. Mas ele está fazendo esse trecho todo, William. Será que é isso que eu quero? Não. A gente sabe que, então, a partir desse ponto, essa curva aqui vai mudar. Então, faz assim, antes de dar o Enter, seleciona, dá o Ctrl X e já considera que você tem uma função composta. Então, vamos usar a função C. C, olha lá, de novo, condição, então, se, aí lembra do intervalo, se o 0 é menor ou igual ao x, e esse x é menor ou igual a 2, então eu quero aquela regressão. Se não, lado e falo, se o 2 é menor ou igual ao x, ou e esse x é menor ou igual a 4, vírgula, eu quero outra regressão polinomial de grau 2. Só que agora eu vou lembrar, aqui na segunda é a outra lista, então é a L2. Só eu clicar aqui, apagar e botar 2. Olha que antes de dar o Enter, a função já está aqui modelada. Tá, mas eu já tinha o gráfico disso, William. E ó, ela apareceu na janela 1. Tem problema, vou clicar com a direita, vou nas propriedades, avançado, jogo aqui. Usando essas duas janelinhas acontece esse problema, mas eu acho que você contorna. Ó, aqui está a função, mas a diferença é que este gráfico, que cobre este gráfico do lugar geométrico, então eu já nem vou mais usar lugar geométrico à frente, só quis mostrar a possibilidade. Vou fazer a modelagem explorando os comandos só aqui. Veja que se eu arrasto para cá, eu também tenho a expressão analítica da função. E agora eu vou vir aqui, vou dizer que eu quero em azul, azul escuro, e em negrito, talvez deixar um pouco maior aqui para ficar bem óbvio para a pessoa. Tá? Veja aqui, ó, vou esconder o H, vou esconder a regressão, vou clicar com a direita e selecionar aqueles pontos pretos, que agora não me interessa evidenciá-los. Será que eu escondo só clicando aqui, ó? Não, né? Ó, tá vendo? Não. Então você tem que vir com eles selecionados, direita, não exibir objeto. Volta a exibir a função, volta a exibir o H. Veja que todo o contexto você pode expressar em conjunto, né? Num data show isso seria melhor. Vou jogar isso aqui também, não quero a básico, jogar como auxiliar. É bom você ver esse movimento, porque você vai descobrindo por que muita gente faz isso. Tá? Vou diminuir aqui e todo o meu contexto geométrico aparece, todos os comandos que eu coloquei, e aqui do lado eu respondi o meu enunciado. Fiz gráfico e fiz a função através de regressões. Espero que isso lhe mostre como que eu quis conversar com aquela habilidade e também com o título. Pense, se você pode obter os pontos de alguma forma, você pode modelar as funções. Pode trazer tabelas de outros lugares, pode pegar contextos geométricos, podem ser simulados dentro do GeoGebra, e fazer o ato de mostrar a modelagem, a obtenção das funções com práticas um pouco mais concretas, explicando por que uma função descreve um fenômeno ou um contexto. Bom, aquele abraço, desculpe o longo vídeo, mas era muito importante mostrar tudo isso.